irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na casa de oração, cultuando ao Senhor. E desde já eu quero agradecer à irmã Miriam pelo convite de estar aqui nessa manhã, compartilhando uma porção da palavra do Senhor com os amados irmãos. E dizer que quando eu fui convidado, coloquei em oração diante do Senhor sobre o que Ele desejaria que eu ministrasse no culto de hoje para a amada igreja do Senhor. Então, o Santo Espírito me levou a uma mensagem que ela não tem sido escutada muito ultimamente nos púlpitos das igrejas brasileiras. Mas nós precisamos meditar e refletir sobre essa realidade que será vindoura. E por isso, meus irmãos, eu preparei essa mensagem para meditarmos nessa manhã sobre esta realidade. Esse tema tem sido tratado com uma vista grossa por certas igrejas que têm dado ênfase e preferido investir no crescimento espiritual e no alimento dado aos seus membros que participam destas igrejas acerca das bênçãos que o Senhor tem a nos dar enquanto passageiros, enquanto peregrinos nessa terra. Então, essas mensagens estão cada vez mais carregadas de ensinos de autoajuda, de prosperidade terrena, e, aos poucos, a igreja brasileira ela vai perdendo a real, vamos dizer assim, a realidade do que vai acontecer no futuro, no final das coisas. Cantamos, falamos, ministramos abertamente que somos salvos. Somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somos salvos porque Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. Somos salvos. Mas será que a igreja, de fato, sabe do que realmente ela foi salva? Ou a ideia está se misturando e ficando turva com o passar dos anos? Então vamos meditar nesta manhã, meus irmãos, na palavra de Deus que se encontra lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 16, nós iremos ler dos versos 19 aos versos 31. E esse aqui, meus irmãos, é um texto que é muito discutido ao se falar sobre esse tema. Ele é muito ministrado quando o assunto é esse tema, porque ele traz uma visão clara do que acontecerá futuramente e que já tem acontecido hoje. Então, Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. E agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco os se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua maravilhosa palavra, meus irmãos. Meus irmãos, essa parábola ela é bem clara. Aqui há pouco se comentar sobre essa passagem, porque ela é bem nítida aos nossos olhos. Aqui é Jesus quem está anunciando essa palavra, seguindo o Evangelho de Lucas, e aqui ele deixa a parábola dividida em duas partes, muito bem fáceis de serem localizadas. A primeira parte, que diz respeito à vida destes dois personagens que aparecem nesse texto, antes da morte e depois da morte. E ele tem vidas opostas nas duas partes. Em vida, havia um rico que se regalava sobre as riquezas que possuía, e Lázaro que mendigava, e estava à porta deste, pedindo ajuda e misericórdia. E quando eles morrem, o quadro se inverte. Agora, Lázaro está consolado no seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é uma figura de linguagem para representar os céus, o paraíso, enquanto o rico está no inferno, no Hades, ou Sheol, como preferirem. E aqui, meus irmãos, mostram algumas características acerca desse lugar onde a alma irá do ímpio se ele não se arrepender em tempo de vida, enquanto estiver vivendo. E o primeiro ponto que nós queremos destacar, meus irmãos, nessa passagem, para a meditação de hoje, é justamente o que diz o primeiro verso e o segundo, que dizem assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpuras e se regalava esplendidamente, e Lázaro coberto em chagas que jazia à porta daqueles. Então, o problema, meus irmãos, inicialmente, não era que o rico tinha riquezas, possuía bens, tinha recursos. O problema aqui é que ele se deleitava nas riquezas e não escutava, não parava para atentar para o que Deus tinha a dizer para a sua vida. E ele se deleitava, e também para o próximo. O próximo estava necessitado, pedindo ajuda, clamando por misericórdia. E o rico não se compadecia da situação. Esse era o problema do rico nesta parábola. E aconteceu, meus irmãos, após essa primeira parte, e a partir do versículo 22, que vai mostrar o que acontece depois da morte de cada um deles. Ou seja, Lázaro é levado para o paraíso por anjos. Isso implica dizer que Lázaro era temente a Deus e um servo fiel dele, porque se ele foi carregado por anjos até os céus, até o paraíso, quer dizer que ele era fiel ao Senhor. Enquanto que o rico sua alma foi enviada para o Hades, para o inferno. E naquele lugar, o rico começou a passar por tormentos. Então a parábola é bem clara. E essa mensagem de hoje, meus irmãos, era para nos trazer à tona, vivificar na nossa mente do que realmente nós fomos salvos, quando Jesus se entregou àquela cruz, por amor de cada um de nós. Para deixar bem explícito na nossa mente, porque por não falarmos disso, essa mensagem, essa doutrina do inferno, ela vai ficando em segundo plano e nós vamos esquecendo. E nos atendo a necessidades terrenas. E isso precisa ficar bem claro para a gente, meus irmãos, porque isso é bíblico, isso é uma realidade, e ela vai ser vindoura para aqueles que não se atentarem para o que está escrito na palavra de Deus. E é disso que o Senhor nos livrou. Ele nos livrou da condenação eterna,
que é um aspecto super importante da nossa fé. Quando professamos a Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, nós estamos nos abraçando com a nossa salvação, com aquele que é capaz de nos tirar desse destino anunciado na sua palavra. Então, nós não podemos perder a ideia de pelo que nós fomos salvos. Então, um exemplo bem claro disso, meus irmãos, é porque muitas vezes nós estamos nos entregando às necessidades terrenas. Por exemplo, não é muito incomum nós escutarmos irmãos que estão saindo para o campo do evangelismo para anunciar a palavra de Deus, considerarem determinadas situações para motivá-los a irem até esse campo. Como, por exemplo, determinada cidade é muito pagã, adora imagens de escultura, adora a deuses pagãos, são muito ligados à igreja romana e adoram muito imagens, são muito idólatras. E isso vai tomando o coração desses evangelistas que se motivam para anunciar a palavra de Deus por essas razões. Ou outras, por exemplo, como costumeiramente nós vemos assim, alguns irmãos que procuram uma ficha para um encontrista fazer um encontro de jovens e dizem, não, determinada pessoa está mergulhada nas drogas e ele precisa fazer o EJC para se libertar desse quadro momentâneo que ele passa aqui na terra, desse vício, desses problemas. E nosso Deus, nós sabemos, ele é poderoso e é grande o suficiente para libertar, para curar, para fazer grandes coisas no nosso meio. Nós sabemos disso, nós temos essa convicção. Mas não foi disso que a gente foi salvo. Não foram dessas coisas que a gente foi salvo. Doenças, enfermidades, nós temos uma após outra, Deus age, Deus cura, depois volta outra, e assim vai sendo até o final das nossas vidas aqui na terra. Vidas miseráveis, como alguns se encontram, nas drogas, nas bebedices, nos vícios em gerais, pornografia, enfim, toda conduta que desagrada ao Senhor. Pobreza, necessidade, diante das necessidades, da necessidade financeira, oramos e pedimos, falamos de Jesus para que a pessoa se arrependa e possa sair daquele quadro de necessidade, que o Senhor abra uma porta de emprego para ele. Sofrimentos e provações. Eu sofria tanto no meu casamento, meus filhos foram muito maus comigo, enquanto pai, enquanto mãe. E o Senhor é poderoso, sim, para estender suas mãos e libertar o povo oprimido, aqueles a quem Ele ama, desses problemas e dessas provações. No entanto, meus irmãos, é preciso enfatizar que não fomos salvos dessas coisas. Aquela crucificação do Senhor Jesus, o preço de sangue pago na cruz do Calvário, não foi para nos libertar dessas coisas terrenas. Foi para nos livrar da ira vindoura, do inferno que está preparado para o Satanás e seus anjos e todos aqueles que praticam a iniquidade, não aqueles que deslizam, caem e se arrependem, mas aqueles que continuamente estão na iniquidade e não querem saber do Deus das Escrituras. A mensagem é bem clara e ressalta aos nossos olhos de que há uma realidade vindoura e que nós precisamos estar atentos a ela. Essa realidade, a realidade do inferno, precisa permear os nossos corações, porque no momento em que aquele que escuta essa mensagem, se porventura fosse encontrado nesse lugar, depois de um tempo, se lembrará que houve anúncio desse tipo de palavra na igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O preço de sangue que foi pago para nos livrar desse estado de condenação foi para nos livrar desse cálice de ira que está preparado
para todo aquele que não atentar às palavras dessa Escritura, da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, sobre essa perspectiva, nós precisamos realçar essa ideia na nossa cabeça, porque saber sobre a realidade do inferno e as consequências de negligenciarmos nossa vida de proximidade com Deus, enquanto estivermos na terra, irá fazendo com que o temor esfrie, com que o temor vá embora, o temor do Senhor se desvaneça dos nossos corações. Deus é um Deus de amor. Ele ama, mas na sua palavra Ele demanda que também tememos o seu santo nome. Que nós tenhamos um limite para quando o pecado suplantar o amor, esse limite seja alcançado e nós tenhamos condições de relembrar. Tem algo preparado para o futuro que é terrível, que é cruel. Precisamos nos arrepender e buscar o primeiro amor, buscar o Senhor, buscar as coisas de Deus, ocupar nossas mentes com as coisas de Deus enquanto estivermos aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós vamos refletir acerca de algumas características que estão na palavra de Deus nesses versos. Algumas características sobre o inferno. Tem várias características que nós podemos extrair. O texto é riquíssimo para falar sobre esse lugar. Realmente é uma descortinada do Senhor Jesus sobre o que acontece do outro lado para aqueles que não se atentam às palavras, às suas palavras escritas no seu santo livro e reconhecem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A primeira delas, dessa característica, ela está presente no verso, acompanhem comigo, meus irmãos, 24, que diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua. Por quê? Porque estou atormentado nessa chama. Pergunto a vocês, meus irmãos, o que é um dedo molhado diante de um corpo ardendo em chamas e tormentos? Não quer dizer muita coisa, não vai ajudar em muito. Isso nos dá a ideia de que o inferno, ele é um lugar de tormento sem alívio. É tormento de dia e de noite, conforme está em Apocalipse. Esse é o momento em que o despejar do cálice da ira de Deus está caindo sobre os ímpios, sobre aqueles que não atentam para a palavra do Senhor presente neste livro, que é o livro da salvação, que é a palavra de salvação. Então precisamos, meus irmãos, estar atentos a essa realidade, e o ímpio, aquele que não quer saber das coisas de Deus, se atentem, preste muita atenção a todo esse ensinamento que será ministrado nesta manhã. É o despejar do cálice da ira sobre os ímpios que foram mandados para o inferno. Sofrimento sem alívio. Essa é a primeira característica que nós podemos extrair desse verso. A segunda característica, meus irmãos, está presente no verso 25, 26 e 27. Diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Meus irmãos, o ponto-chave da segunda característica sobre o inferno é o lembra-te. Você sabe o que quer dizer esse lembra-te? Esse lembra-te quer dizer que quem for enviado para esse lugar de tormento vai se lembrar. Ele vai se lembrar do que aconteceu na sua vida aqui na terra. Ele vai lembrar de todos os momentos em que ele teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e não o fez. E não o fez. Lembra-te
Inclusive, você pode até lembrar desse dia em que foi pregado sobre o inferno nesse lugar e uma mão estava estendida sobre a tua vida para dizer: arrependa-te, siga os caminhos que conduzem à luz e à vida eterna, e dar-te-ei água, e água em abundância, de fontes que jorram para a vida eterna, de fontes que não têm fim, de fontes de águas vivas. Tens uma mão estendida sobre a tua vida. Preste atenção nestas palavras, porque nós não sabemos como será a próxima semana, como será o dia de hoje, como será daqui a 30 minutos. Nós não sabemos se estarás no mundo dos viventes novamente. Atenta a essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que ouviram falar de Jesus irão lembrar das oportunidades que tiveram, em que foi anunciada a palavra, em que teve ciência de uma mãe de oração que estava no quarto, de joelhos, clamando, orando, intercedendo pela sua vida, e você não deu ouvidos. E haverá a lembrança firme e forte, fazendo parte das tormentas que te consumirão pela eternidade. Filho, escute as palavras de Deus. Nós estamos aqui quanto igreja do Senhor, detentores somos baluarte da verdade, detentores da verdade, para avisar que Deus tem misericórdia da tua vida neste momento e te concede mais uma chance de te conduzir às águas vivas. Filho, atente a essas palavras, em nome de Jesus. Pode ser a tua última chance. Todos irão se lembrar. E lá, meus irmãos, como diz no verso 26, está posto um grande abismo entre nós, os santos, a igreja do Senhor, e os que estão no Hades, no inferno. Há um grande abismo. Isso quer dizer que a igreja do Senhor não estará no inferno. A igreja do Senhor estará em outro lugar, muito melhor, gozando da glória infinda do Deus Santo Todo-Poderoso. E não haverá cânticos de louvores e oração naquele lugar para refrescar a alma que está em tormento. Não haverá a igreja do Senhor no inferno. Não haverá lugar de alento, lugar onde nós podemos nos aproximar desse Deus Santo Todo-Poderoso. Essa é a segunda característica que define, que está exposto, que está presente na palavra de Deus sobre esse lugar, sobre o inferno. E a terceira e última característica que gostaria de meditar com as amadas igrejas nesse momento é sobre a duração do inferno. Como assim? Quanto tempo vai durar o inferno? Quem for mandado para o inferno vai ficar lá por quanto tempo? Passou 70, 80 anos aqui na terra, pecando, fazendo o que queria, se regalando, todo tipo de prazeres e todo tipo de imundícies que o mundo oferece. E vai passar quanto tempo no inferno? Então, a palavra diz que há um abismo entre os que estão do lado de lá e os que estão no inferno. Ou seja, é eterno, como nós veremos nos versículos seguintes. O inferno é eterno. Uma vez enviado para lá você só irá saborear o despejar da ira do Deus Santo que foi misericordioso nessa terra, mas que tem um cálice de ira preparado a todos aqueles que transgrediram e que estão afastados de sua presença. E lá no inferno não terá fim o quadro a situação de tormento. Ela irá a alma será atormentada até a segunda vinda de Jesus. Depois que Jesus vier em sua segunda vinda, essa alma vai se unir a um corpo que não é glorificado, mas é um corpo físico indestrutível, que vai ser enviado no lago de fogo, anunciado em Apocalipse.
e lá irá queimar, e a fumaça daqueles corpos sendo consumidos, que são corpos indestrutíveis, vão subir pelos séculos dos séculos. Prestem atenção a estas palavras. E o que é eternidade? Porque nós temos uma noção boa do que é o tempo. Se nós passarmos por uma doença agora, e ela for cicatrizando, e nós formos tomando medicamento, a gente sabe que daqui a uma semana ou 2 semanas, nós estaremos bem, de acordo com a normalidade das coisas. Mas a eternidade, a gente não tem bem a noção do que é a eternidade. Mas há uma ilustração que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que é a eternidade. Imagine você, em sua mente, o monte mais alto que você viu até hoje. Imagine aí. Eu lembro dessa montanha em tal cidade. E nessa montanha vem uma formiguinha, de 100 em 100 anos, ela vem, pega um grão desse monte e vai embora. Depois de 100 anos, ela volta, pega outro grão, outro pozinho desse monte e vai embora. E assim sucessivamente. E os séculos dos séculos passam, e vamos imaginar que essa formiguinha chegue um belo dia e termine de tirar toda a areia daquele monte. Então, imediatamente, outro monte do mesmo tamanho é colocado para ela começar tudo de novo. E assim é o conceito de eternidade. E quando ela terminar o monte, ela vai ter outro, e outro, e outro, e outro, sem fim. Essa realidade me toma de temor e tremor. Não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. Não são palavras de Demétrio. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. Não é uma coisa. Não é algo que está na minha mente. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu apenas estou expondo o texto para os amados irmãos. Eu não tenho autoridade nenhuma de mim mesmo para falar sobre as coisas divinas, a não ser o que está presente na sua santa palavra. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos estar cientes de todos os detalhes dela, porque é importante para a nossa vida espiritual. E sabermos bem como se relacionar com esse Deus Santo, Todo-Poderoso. E aqui existem diversos outros, meus irmãos, diversas outras passagens na palavra de Deus que vai nos dar outras características sobre o que é o inferno. E você irá perceber que o inferno é algo bastante discutido na palavra de Deus, bastante trabalhado na palavra de Deus. Mas nós temos sentido essa falta, ultimamente, de ouvir sobre esses tipos de mensagem nesses últimos dias. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a fonte da vida. Nós sabemos isso. Que ter comunhão com Deus é a essência da vida. Eu gosto muito do Salmos 16:11, porque ele expressa bem o que é estar na presença do Senhor, da alegria que sentimos em estar na presença do Senhor. O Salmo 16:11, ele vai dizer o seguinte, que é na presença de Deus que temos plenitudes de alegrias. É na presença de Deus que nós desfrutamos de delícias perpetuamente, meus irmãos. São delícias infindáveis, é só na presença de Deus que nós encontramos o consolo, a força, o alento para a nossa alma, que é tão aflita e tão necessitada de um relacionamento sincero com o Deus Santo Todo-Poderoso. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá em Isaías 57:21, nós temos, para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Não há paz. Daniel 12:2, ao falar do inferno, vai dizer, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Marcos 9:48 vai dizer, lá no inferno é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mateus 13:42, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Então ordenou os reis aos serventes: amarrai-os os pés e as mãos e lançai fora para as trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 14, 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso nenhum, nem de dia, nem de noite, corroborando com as palavras que estão nesse texto de Lucas. Essa é a realidade daqueles que se entregam aos prazeres da carne, a se deleitarem nas suas concupiscências aqui na terra e não dão ouvidos ao que diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas há um povo que não fará parte do conjunto do que estarão no inferno. Existe um povo que reconheceu que Jesus deixou sua glória, onde era bendito eternamente, para se fazer maldito no meio do povo, por amor a cada um deste povo, lavado e remido pelo seu sangue. Essa é a igreja do Senhor. Aqueles que entenderam que longe do Senhor não há salvação, que longe do Senhor não há delícias perpétuas, longe do Senhor não há nada que satisfaça o vazio e a aflição da nossa alma, que clama por um relacionamento sincero e íntegro com o Deus Santo Todo-Poderoso. Entenderam que é com o Senhor Jesus que querem passar toda a eternidade, porque reconheceram que o amor do Senhor, além de insondável e infindo, ele é grande, ele é real e ele nos envolve a cada dia. E eu gostaria desse momento, meus irmãos, que nesse momento nós contemplássemos a cruz. Contemplássemos o cálice da ira que estava separado para ser derramado em cada um de nós. E observemos Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo escarnecido, atormentado, sem pecado algum, recebendo todo o flagelo que deveria estar sendo derramado sobre a minha e a tua vida. Contemple, meus irmãos. Você não tem como dizer o tamanho desse amor, porque o amor que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário é um amor tão grande que nos livrou de uma condenação eterna, de um fogo eterno que nunca teria fim. Nunca terá fim. E lá estava o Senhor se entregando por cada um de nós. Contemple, meus irmãos, o Senhor Jesus fez tudo isso por amor de cada um de nós. Eu não sei o seu coração, meus irmãos, mas meu coração se enche de um amor tão grande por esse Deus. Porque apesar de não termos a ideia sobre o quanto é o infinito, quanto é a eternidade, mas eu posso ter a ciência de que há um Deus que me livrou daquele quadro de condenação e de perdição pelos séculos dos séculos. A fumaça do consumo subindo pelos séculos dos séculos, como diz em Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E lá está Ele na cruz, levando tudo isso, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Meus irmãos, e naquele dia, na segunda vida de Jesus, vamos fazer uma pequena ilustração aqui, só para a gente entender melhor esse amor de Cristo. No dia da sua segunda vinda, Jesus ele estará vindo agora não como aquela pessoa misericordiosa e cheia de graça. Ele estará vindo como juiz. E todos serão colocados diante do tribunal do Senhor. Agora se imagine aí, meus irmãos, chegando ao tribunal do Senhor para que seus pecados sejam julgados pelo Deus Santo Todo-Poderoso. Se imagine nessa situação. Você em um tribunal chegando para ser julgado pelo seu Deus. E todos os seus pecados estão sendo expostos ali, à sua vista. Todas as transgressões que nós cometemos durante a nossa peregrinação aqui na terra. E 1 João diz que nós temos um advogado. Um advogado justo.
que estará lá, intercedendo por cada um de nós. E ele irá usar os seguintes argumentos para trabalhar na nossa causa. Quais são os argumentos que ele usará? Ele vai dizer: Pai Santo, eu nunca tive ação ou pensamentos malignos. Nunca menti nem cobicei. Nunca fui egoísta ou soberbo. Eu cumpri toda a lei. Demonstrei minha bondade e humildade diante de ti e apelo pela perfeição da minha justiça sobre esse pecador Demétrio. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu santo nome pelos séculos dos séculos. As marcas da morte que ele merecia, eu as trago em minhas mãos. Fui destroçado naquela cruz para que ele vivesse. Louvado seja o nome do Senhor. E então, o Santo Deus Todo-Poderoso irá pronunciar as palavras que estão lá em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. E eu os afirmo categoricamente nesta manhã, meus irmãos, não há salvador, religião como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a porta, Ele é o caminho. Não hesite, há uma realidade cruel, vindoura, chegando, e nós temos a oportunidade desta manhã. Se entregue sua vida nas mãos desse Deus Santo Todo-Poderoso, que é capaz de te livrar desse quadro de condenação eterno. Atente para essas palavras. Pode ser as últimas que você se lembre, se você for enviado para esse lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando as bocas do inferno estiverem sendo abertas para consumirem toda a iniquidade e todo o homem iníquo dessa terra, haverá um povo, haverá a igreja do Senhor que estará subindo em glória para morar eternamente com o Deus Santo Todo-Poderoso. E se há um lugar onde há tormento de forma infinita e eterna, imagine as delícias perpétuas que nós, enquanto povo de Deus, iremos desfrutar nos altos céus, gozando de glória com o nosso Deus Santo, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, contemplando Ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas temos algumas aplicações para fazer em 5 minutinhos. Algumas aplicações que é importante extrairmos desse texto. A primeira delas, rapidamente, a primeira delas se encontra no versículo 28. Prestem atenção. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar. Epa, o rico pensou em quem, meus irmãos? No lugar de tormento. Na família. Isso não abala as estruturas do seu coração, não? Se temos como ajudar e como lutar pela nossa família, em oração, anunciando e envolvendo nos caminhos do Senhor, esse momento é agora. Porque se nosso ente querido partir, sem aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, as consequências serão cruéis, serão terríveis. Se haja de temor nesta manhã para lutar, para pregar, para orar pela sua família. Esse é o momento, meus irmãos. Jovem da universidade, nós temos um grande desafio dentro da universidade, porque nós estamos lá cheios de adversidades e cheios de caminhos que podem nos tirar da caminhada com Cristo nessa terra. E esse recado vai para você hoje. Existem muitas seduções dentro da universidade. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado, passei quase 12 anos da minha vida estudando na universidade e sei bem toda sorte
de seduções que acontecem naquele meio. E olha que eu sou da área de exatas. Se eu fosse da área de humanas, eu teria muito mais histórias para contar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Meu querido irmão universitário, no primeiro minuto que um ímpio, que está lhe seduzindo para se desviar do caminho do Senhor, no primeiro minuto, acho que não dá nem isso tudo, que ele for lançado no inferno, ele vai deixar de ser ateu na mesma hora. Nesse minuto ele vai mudar completamente. Porque agora, um rico que não queria saber sobre o Senhor, começa a pedir alívio de todas as formas aos que estão no céu. Nos habitantes dos céus. E lá está o ateu acreditando em Deus no primeiro minuto. Então, não se deixem seduzir, meus irmãos, pelos convites e pelos dados inflamados do inimigo sobre sua vida. Mantenha-se firme, encha seu coração de convicções para que você não ceda às tentações nem aos caminhos que serão postos sobre sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o terceiro e última aplicação, meus irmãos, vai para aqueles que provavelmente estarão olhando para mim e estarão dizendo assim: nossa, como Demétrio está sendo cruel nessa manhã, falando sobre inferno. Eu passo uma semana de cão, lutando contra a enfermidade, lutando pelo pão de cada dia, passando horrores, para chegar no final de semana, na casa do Senhor, para ouvir uma palavra de conforto. E ele, esse irmão, vem com essa crueldade para mostrar sobre a realidade do inferno para a minha vida. Eu tenho uma coisa para te dizer nesta manhã, meu irmão. Eu sei que algumas realidades são muito duras, muito difíceis. Mas eu vos afirmo com uma palavra, com uma frase categórica do reverendo Hernan Dias Lopes. Cruel não é eu estar anunciando a palavra de Deus, viva e eficaz e verdadeira, para a sua vida, sobre essa realidade do inferno. Cruel, meus irmãos, é você ser mandado para lá. E eu tenho obrigação como servo do Senhor. Eu tenho essa missão, essa incumbência de anunciar esta palavra essa manhã. E quando meu Deus manda, eu não vou para a minha zona de conforto e vou me ater à palavra de conforto. Porque esse Deus é santo. Ele é todo-poderoso. E ele tem uma demanda de ira a ser despejado sobre aqueles que não creem na sua palavra. Amém, meus irmãos? Muitos se lembrarão. Muitos naquele dia irão dizer: mas, Senhor, eu não ouvi sobre esse lugar, sobre esse estado de condenação eterna, nos púlpitos da tua igreja. Eu não ouvi falar sobre isso. Desta culpa, a partir de hoje, meus irmãos, eu não tenho. Porque a palavra foi pregada sobre essa realidade e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Aleluia, glória a Deus.